Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. E eu perguntava-te assim, por alto, o que é que aconselhas para quem quer, assim, quem está no mundo do empreendedorismo e para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, o que aconselhas ler e ver? Olha, eu não sou muito de ver documentários e filmes sobre empreendedorismo, a vida do Steve Jobs, essas coisas eu não vejo muito, porque obviamente são pessoas que tiveram um grande sucesso, influenciaram uma geração, mas não é muito a minha perspectiva de consumo de conteúdo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. Hoje estamos aqui para mais um episódio das Conversas de Café, da presença do Francisco Dowsley, da Core Angels EduTech. Obrigado, Francisco, por teres vindo aqui ao podcast. E antes de... Eu digo isto sempre, mas também para explicar assim quem não me conhece, antes de eu fazer as habituais perguntas, pergunto no que é que consiste a Core Angels EduTech e como é que tem sido assim o teu percurso enquanto CEO. A Core Angels, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. A Core Angels ela é um grupo português, né? Então, a Core Angels International. E dentro da Core Angels International existem algumas verticais de investimento. A EduTech é uma delas, a gente tem outras tantas, e a Core Angels já não está mais só em Portugal, mas também no Brasil, na Espanha, enfim, Egito e outros países. E na área de educação eu sou responsável, eu sou o head da operação. E o nosso intuito é contribuir para a área de educação, o sistema educacional não só no Brasil, América Latina e agora também expandindo para a Europa as nossas operações, com o objetivo de investir em startups que estejam numa fase inicial, um pre-seed, seed, em rodadas iniciais. E, bom, começamos isso porque entendo que a educação é um propósito para mim. Acho que na minha vida sempre gostei de entender de que maneira que eu poderia contribuir mais para o ecossistema, não só de empreendedorismo, mas para a sociedade. E a educação surgiu aí como uma forma de unir, né? Tanto essa maneira de contribuir para a sociedade e também em benefício do empreendedor. Legal. Então eu pergunto, como é que tu olhas para o futuro das startups viradas para a educação? Porque, por exemplo, nós já tivemos alguns convidados que têm startups para ajudar os professores a terem melhores avaliações com os alunos, etc. Como é que tu olhas assim para o futuro, tendo em conta também a evolução da inteligência artificial? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque ainda ontem eu vinha conversando sobre isso com uma EdTech, uma startup, que me perguntou, né, o que eu achava que a educação era um bom mercado ainda para se investir, tendo em vista que nos últimos 100 anos as salas de aula são iguais, né? A gente não mudou muito a temática de educação, a forma de ensino e aprendizagem. Mas se nós pararmos para pensar, as últimas revoluções industriais, todas elas não tiveram grande disrupção na maneira também do trabalho, na maneira que a sociedade se comportava. Nós tivemos mudanças de passagem de bastão de indústria para indústria, né? Vapor, petróleo, óleo e gás, enfim. Mas hoje, essa revolução ela vem impactar o comportamento da sociedade, né? Então, após a pandemia, antes disso já vinha acontecendo uma revolução digital e após a pandemia isso se acelerou bastante. Então, a gente não vê só uma revolução do modo da indústria agir, mas isso vem impactar também na maneira que a sociedade se comporta. O trabalho remoto, o ensino à distância, né, as interconectividades entre os países, as diferentes regiões muito mais próximas por conta da internet. E agora a AI cada vez mais impulsionando esse movimento. Então eu entendo que as edtechs, as startups de educação, elas vão ter um papel fundamental e preponderante nessa mudança e também em fazer com que as salas de aula não sejam mais algo estático, não sejam mais
uma interação somente professor-aluno, mas uma coisa muito mais integrada, muito mais global. Então, eu vejo que o mercado de educação vai ter um papel fundamental nessa nova abordagem, não só do ensino, mas também do comportamento social. Ok. Tu contaste-nos em off que eras mentor aqui da Casa do Impacto. Estamos aqui a gravar na Casa do Impacto. Para ti, qual é que é a importância de uma startup no início e também, assim, a médio prazo, ter um mentor? Nós já tivemos um convidado que falou sobre a ideia de o mentor serve também para filtrar o barulho que o empreendedor vai tendo. O barulho, ou seja, a demasiada informação que vai tendo ao longo do seu percurso. Como é que tu olhas assim para o papel enquanto mentor de startups? Olha, esse é um ponto muito importante de evitar o ruído externo, né? A gente está empreendendo, construindo uma empresa, obviamente que você acaba ouvindo não só da internet, mas de amigos, de clientes, enfim, você tem muitas vozes ecoando na sua cabeça e é muito comum você querer estar sempre criando novos produtos, novas coisas, né? E perder o foco. Então, obviamente que o mentor, né, ele tem esse papel de direcionar para o foco correto, que é uma grande responsabilidade, você dizer qual é o foco de uma empresa, dizer para onde que o empreendedor tem que ir, né? E muitas vezes você conflita um pouco com a paixão, a emoção daquele empreendedor. Mas, além disso, eu acho que o mentor, ele tem um papel também de ser um mestre ali, se for um mestre-discípulo, né, a figura do mestre-discípulo, de ser um mestre onde que ele vai guiar e nortear, porque ele já passou pelaquela estrada, muitas vezes, já teve um caminho na área de empreendedorismo, e ele sabe quais são os percalços que podem existir nesse caminho, ele sabe quais são as dificuldades, e muitas vezes ele é um mentor, um mestre, e até mesmo um psicólogo, para entender as dificuldades que essa pessoa tem no dia a dia e saber, às vezes, só ouvir, né? Então, não é um momento onde só você fala, né? O mentor não tem só o papel de falar, mas muitas vezes de ouvir, entender e saber se colocar nesse papel de estou aqui só para ouvir hoje, né? E conseguir deixar a outro lado, o empreendedor, um pouco mais tranquilo e sabendo que essas dificuldades são inerentes da caminhada do empreendedor, né? Sim. Então, é fundamental, assim, eu sou mentor não só na Casa do Impacto, tem outros programas que eu participo, aqui também em Portugal e outros lugares, e para mim é uma honra poder contribuir dessa maneira, porque eu já fui mentorado muitas vezes, até hoje sou, né, por outras pessoas que já têm um caminho mais longo do que o meu, e com muita humildade gosto de ser mentorado, e também com humildade gosto de mentorar e aprender também dos empreendedores. Então acho que é fundamental para o ecossistema essa troca. E tu agora referiste a importância também de saber qual é que é o market fit, ou seja, de saber como é que o produto se consegue adequar ao mercado. Achas que isso é o principal problema dos empreendedores quando têm as suas startups? Olha, não sei se é o principal problema, é um deles, com certeza, você entender, principalmente a gente falou há pouco, da AI, esse movimento todo da indústria, mundo digital, como se comportar dentro disso. As mudanças são muito rápidas, né? A todo tempo você tem uma nova tecnologia surgindo, uma nova forma de consumo, principalmente digital. Então, obviamente que achar o product market fit é um grande problema, uma grande dor. Mas eu acho que o principal problema ou o principal percalço nesse caminho, nessa jornada, é entender que essa jornada é dolorosa. A própria palavra, né, vem do francês, né, entrepreneur, ela já diz isso, né? Que o entrepreneur é aquele cara que está no meio da negociação entre duas pessoas e é o que corre mais risco. Então, essa é a origem da palavra. Então, olhando para a origem da palavra, o empreendedor é aquele que está colocando a pele à risca ali, né, e sabendo que isso pode ser, lá na frente, um tempo gasto e que não vai dar em nada. Muitas vezes as startups falem, né? Então, assim, a tua empresa não deu em nada, mas toda essa caminhada, essa jornada contribui em algo para você. Então, eu entendo que, além de olhar a empresa como algo lucrativo, algo que vai te dar um futuro, um trabalho, uma empregabilidade, também é o momento de você olhar para o aprendizado que isso pode trazer, né? Se construir um negócio traz muitos aprendizados. Então, acho que a principal questão, o problema, é você conseguir entender que essa jornada é dolorosa, né? E que você nem sempre vai achar o PMF de primeira. Você vai, às vezes, errar a primeira, a segunda, a terceira, aí tem o papel do mentor para te ajudar, mas que você seja persistente, né, e resiliente. Então, acho que ter essa resiliência é o ponto mais importante da figura, da jornada do empreendedor. Ok. E, ou seja, a solução seria
qual é que seria a solução para esse tipo de problema do PMF? Achar o Product Market Fit. Cara, eu acho que quanto mais você consegue testar e validar a sua ideia de maneira rápida e eficaz, melhor. Existem muitos empreendedores que acabam falhando nesse momento porque testam pouco, validam pouco, se arriscam um pouco, né? Vão pouco às ruas perguntar. A gente ainda tem a figura do ser humano na sociedade, não somos só digitais. Então, ir à rua, perguntar, tirar insight de quem está do seu lado, botar alguém para utilizar o produto antes de colocar no mercado, vai ser sempre a melhor maneira. Eu acho que muitas vezes falhamos por isso. E outro ponto que eu acho que temos aí que melhorar enquanto empreendedores é o conhecimento de tecnologias que nos auxiliem a validar as coisas mais rápido. A gente tem hoje no-code, low-code, plataformas diversas com AI, ChatGPT. Ontem mesmo estava fazendo a brincadeira no ChatGPT. Fui escrever um código, de vez em quando eu gosto de escrever código ainda, estudar de tecnologia. E eu coloquei 2, 3 perguntas ali e me deu um código completo em Python. Bom, para quem não sabe programar, você faz um curso básico usando o ChatGPT, você conseguir validar sua ideia assim, sem precisar de um desenvolvedor, alguém de produto, é muito mais eficaz, né? Então, eu acho que além de falhar porque a gente interpela pouco e conversa pouco com as pessoas, falhamos porque utilizamos pouco a tecnologia para nos auxiliar também ainda, né? Ok. E dentro da Core Angels EduTech, vocês, como é que é feita assim a gestão? Vocês são uma comunidade de Business Angels. Exato. Como é que alguém pode entrar para a vossa marca? Como é que alguém pode, da parte das startups, como é que alguém pode procurar o vosso investimento? Olha, é muito simples. Eu posso passar meu LinkedIn aqui, meu telefone, tá? Eu gosto de ser muito informal, cara, assim. Eu não gosto de ter uma relação de somos investidores, você é empreendedor, não. Eu gosto de ter uma relação de troca de ideia, de conversa. E a maneira mais fácil que a gente tem de conhecer alguém, uma ideia, um produto, e saber se isso vai à frente, né, pela essa resiliência que nós comentamos do empreendedor, é o conhecendo, né, conversando com essa pessoa. Então, assim, o nosso processo ele é muito simplificado no setor de educação, tá? Então, a gente tem o site da Core Angels, então lá fica aberto, você pode postar lá o seu deck, você pode colocar seu contato, a gente entra em contato. LinkedIn, né? Meu LinkedIn, depois eu passo, é Francisco Dowsley, no LinkedIn. Nós vamos colocar. Então, nós vamos colocar na descrição. se me mandar aí, eu procuro responder na medida do possível, né, os contatos que a gente tem ali a todos. E o WhatsApp, quando já é um papo mais informal, também eu respondo por WhatsApp. Uma vez que a gente avalia esse deck, há uma conversa prévia com o empreendedor. E aí, tendo fit com a nossa tese, tendo fit com o empreendedor também, né? Porque é uma jornada que é um casamento, a gente gosta de dizer sempre isso, porque você vai ficar 5 anos com a startup ali até ter um exit, geralmente é um tempo médio de 5 anos. Então, assim, tem que ser um casamento bom para todos, né? Todo mundo tem que sair ganhando nesse casamento, tem que sair feliz. Então, além disso, de avaliar o deck e conversar com o empreendedor, uma vez que a startup é aceita para o comitê de investimento, esse comitê ali a gente tem a cada trimestre, né, onde 3, 4 startups se apresentam, e depois disso a gente delibera o investimento ou não. Mas fazem o pitch a vocês? Ou... É um pitch, esse pitch é individual, né? Então, apesar de serem 3 startups por comitê, elas se apresentam de maneira individual. Cada pitch desses são 20 minutos de tempo, então é um tempo ótimo, eu acho. Porque quando eu tinha startup eram 5 minutos para se apresentar. Hoje são 20, o pessoal já entendeu que em 5 minutos você não fala nada. Sim. Então 20 minutos para se apresentar, onde a gente recomenda ali que sejam 10 minutos para explanar um pouco da ideia, da tese, e 10 para Q&A, né? Então... E qual é que é a principal dica que tu deixas a alguém que esteja a criar o seu pitch e o seu deck? Qual é que é a principal dica que tu deixas? Olha, primeiro, não mentir. Pô, porque a gente pega muita receita de bolo, né? Tan, som, san e tal. Cara, o seu mercado não é esse, né? O seu mercado não vale 5 bilhões, você não tem uma empresa que vale 2 bilhões. Né? O seu mercado, primeiro, é o seu bairro, a sua rede de contatos, as pessoas que você consegue se relacionar mais rápido. Então, esse é o seu primeiro mercado. Então, seja claro quando se fala do mercado e evite, na minha visão, né, na minha perspectiva de avaliador de uma startup,
é evitar esses aforismos, né, de se colocar como se a sua empresa valesse multibilhões no mercado multibilionário, né? Então, tente ser um pouco mais assertivo na hora de endereçar a sua tese, a sua solução. Entenda se de fato o problema que você resolve é um problema que você resolve da sociedade ou é um problema só seu. Porque se é um problema só seu, não faz sentido para captação de investimentos. É uma boa ferramenta, você vai colocar isso para vender um curso e tal, mas não vai ter uma liquidez para o investidor. Então, assim, é importante ser explanado dentro da sua apresentação de que maneira que você vai dar liquidez para o seu investidor. Porque você tem um bom produto, tem uma boa ideia, mas como é que esse investidor sai? Quem são os seus possíveis compradores? As empresas que podem vir olhar para você como uma boa iniciativa, um bom produto, uma boa solução para o mercado. Então, eu acho que construir essa jornada no seu discurso é importante. Nós estávamos em off a conversar sobre, tu trouxeste uns livros, aí eu conto 3, porque eu te ia perguntar, e eu antes da gravação até te perguntei se tinhas algum livro, algum vídeo, alguma palestra, assim, muito tenha marcado bastante ou que tenha ajudado no mundo das startups e do Business Angel, porque eu penso que até é dos primeiros convidados Business Angel que nós temos cá no podcast, e eu perguntava-te assim, por alto, o que é que aconselhas para quem quer, assim, quem está no mundo do empreendedorismo e para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, o que aconselhas ler e ver? Olha, eu não sou muito de ver documentários e filmes sobre empreendedorismo, a vida do Steve Jobs, essas coisas eu não vejo muito, porque obviamente são pessoas que tiveram um grande sucesso, influenciaram uma geração, mas não é muito a minha perspectiva de consumo de conteúdo. Eu sou muito mais da leitura e eu gosto, como eu havia comentado aqui em off com você, de ler diversas coisas ao mesmo tempo, né? Diversos temas ao mesmo tempo. E como a gente está falando de empreendedorismo, falando de educação e tal, eu tenho aqui 3 livros que eu tenho lido agora, né? Um do Nassim Taleb, que é o Skin in the Game, que ele fala um pouquinho dessa... Acho que tem muito para o empreendedor aqui também, de que você, a cada atitude sua, você tem que entender a responsabilidade dos seus atos, né? Então, assim, por isso que o nome é Skin in the Game, né? Então você está colocando, arriscando a pele a todo momento. Ele traz essa consciência de qualquer momento, de qualquer atitude, qualquer ato do seu dia a dia tem impacto, reverbera na sociedade de alguma maneira, né? Tem uma consequência. Tem uma consequência, exato. E o empreender é isso, né? Então, assim, de que maneira que você vai impactar a sociedade? Qual o impacto na área de educação, no setor de educação? Qual o impacto na vida das pessoas que você está endereçando aquele teu produto? De que maneira que você se comporta? Como você influencia as pessoas, né? Então, esse livro traz um pouco disso. Trazer para si a responsabilidade social. Acho muito importante. Um outro aqui que é o The Power of Music Thinking. Foi um cara que desenvolveu um framework baseado na música, no ensino-aprendizado de música, para empreendedores, né? Eu não sou músico, mas tenho 2 irmãos que são, mas eu gosto muito de música, entendo que a arte, a música, ela consegue nos influenciar de diversas maneiras, e uma dessas maneiras é de ter um pensamento, uma construção criativa melhor, né? Então, eu tenho esse livro aqui, recomendo. Acho que desbloqueia um pouco a nossa mente digital e te leva para um outro mundo um pouco mais abstrato. E um outro que eu ganhei de uma amiga, que é esse Making Change, né? Teaching Artists and Their Role in Shaping a Better World, que fala também um pouco dessa parte cultural, artística, empregada à educação, que eu acho muito importante. A gente, mais uma vez, vive num mundo ultra digital, ultra conectado, e de que maneira que você sai desse mundo digital e conectado e volta a imaginar, volta a refletir sobre coisas que você não vê, são abstratas, mas que você consegue imaginar, refletir, e depois você traz para o mundo real e consegue empregar isso num produto, numa tecnologia nova, né? Então são 3 recomendações que eu tenho lido hoje, tenho gostado muito, né? Estou lendo os 3 ao mesmo tempo, por exemplo, que pareça. De vez em quando eu leio mais um, mais o outro, mas tem sido aí bem interessante com essa perspectiva de o que a minha atitude tem como consequência no mundo, de que maneira que eu imagino um mundo, né? E trago isso depois para um produto, uma tecnologia. Isso é bastante interessante, ou seja, não são livros virados diretamente para o empreendedorismo, Exato. mas ajudam-te a ter outra mentalidade para depois, por exemplo, olhares de forma diferente para algum tipo de investimento, algum tipo de startup. Isso, por acaso, do impacto é uma parte muito curiosa, porque
nós já falámos noutros episódios da importância de saber criar valor na vida das outras pessoas. Porque eu, pelo menos, vejo assim que uma startup consegue ter sucesso se criar valor na vida das pessoas. Ou seja, por exemplo, se tivermos a falar de uma app, por exemplo, de TVDE, não quero aqui fazer publicidade, mas uma app de TVDE, isso cria valor na vida das pessoas. Porquê? Porque tem muito mais facilidade das pessoas poderem se deslocar do sítio A para o sítio B. E eu acho que hoje em dia é bastante importante um empreendedor ter em mente que para a sua startup ter sucesso é necessário a criação de valor. Não repetir algo que já foi feito, mas sim fazer algo novo e fazer melhor. Basicamente é isso. E eu ia-te fazer uma questão, que há pouco eu acabei por me esquecer, que porque é que decidiste ingressar enquanto Business Angel? Cara, não sei. Na verdade, eu não conheço, não sou profundo conhecedor do mercado financeiro. Então, assim, não poderia investir dinheiro na bolsa de valores porque não conheço todos os termos da área financeira, não é minha perspectiva de investidor. Não tinha muito dinheiro para comprar imóveis, então, assim, não podia investir em imóveis também. Startup surgiu como uma boa oportunidade de investir e talvez ganhar algum dinheiro, né? E, além disso, de poder contribuir para uma jornada que eu já vinha trilhando, né? Trabalhei em diversas startups, tive algumas, e olhando para isso, falei, bom, eu conheço esse negócio, eu entendo um pouco do mercado de educação, de alguns outros mercados que eu estou envolvido, e eu tenho algum pouco dinheiro e eu posso começar investindo, né? E aí descobri os grupos de investimento anjo, descobri os sindicatos de anjo e tal. Fui me envolvendo, aí me disseram, você tem que construir uma tese de investimento. Aí eu comecei a aprender um pouco mais disso com os meus mentores, né? Sim. Aqueles que já estavam mais tempo que eu ali e puderam me nortear. Então, assim, não foi uma coisa pensada, vou virar investidor anjo, vou um dia ter um grupo de investimento, um dia vou crescer. Não, nunca, não tive uma preparação para isso. A preparação, ela está em curso, né? Sim. Estou aprendendo, mas não vou dizer que foi por acaso também, mas estava dentro desse meio, era um startupeiro, e dentro disso falei, bom, uma vez que eu fui um startupeiro e ainda sou, posso também agora contribuir de outra maneira, colocando um pouco de dinheiro. Então, foi uma coisa meio que inerente já ao caminho que eu estava trilhando. Ok. E quais é que são no que é que consiste, para quem não está a ver, no que é que consiste um Business Angel? Ou seja, como é que uma pessoa hoje em dia pode ser Business Angel? Bom, alguém que não tem muito dinheiro, mas tem muito conhecimento. Mas, na verdade, o papel do Business Angel é fundamental no ecossistema de empreendedorismo, né? Porque, tirando lá o Triple F, né, Family and Friends, ele é o próximo estágio, né? Então, uma vez que você capta ali, agora tem outras formas, tem o crowd equity aí e tal, mas uma vez que você captou com os teus amigos, familiares ali, tem uma primeira iniciativa, validou a tua ideia, o próximo estágio é o Business Angel, né? E ele vai ficar contigo 5, 7 anos com a tua empresa. E ele vai ser a pessoa que vai aportar o primeiro capital grande, de fato, na tua empresa, e com o Smart Money, que a gente fala muito, vai te ajudar a alavancar essa tua ideia, né? Então, o papel do Business Angel dentro do ecossistema é de pegar essa empresa, né, que sai de um early stage, very early stage de ideação, né, e começa a tracionar, a validar produto e levar para uma rodada de série A, de série B, né, um M&A lá na frente, enfim. Eu vejo que ele, se a gente fosse fazer um paralelo com futebol aqui, ele é o meio campo, né? Ele pega a bola da zaga e tenta levar para o ataque ali para que lá na frente possa fazer o gol. Mas ele é um meio campo e eu acho que é um meio campo ali, né, que tem jogado bem nesse ecossistema, cada vez mais preponderante. A gente vê uma mudança de paradigma do mercado, as rodadas cada vez mais vindo para um early stage, né, o mercado norte-americano dando esse indício, o mercado latino-americano também. Então, uma vez que as rodadas vêm, né, voltando para um pre-seed, um seed, o papel dos Business Angel aí ele é super importante, porque ele é quem vai te mentorar, te indicar o melhor caminho, não só para captar, mas para conseguir fazer a sua empresa crescer. Ou seja, o papel do Business Angel não é só financeiro, é também de partilha de informação e de... Exato. Ok, então acaba por também ser um mentor. Ele Aqui isso é uma parte interessante, porque
Eu imagino, como estavas a falar do Triple F, do Family, Friends and Fools, o passo a seguir é muito difícil, pelo menos a meu ver, é muito difícil ser logo, por exemplo, um fundo de investimento ou uma empresa que queira investir fortemente nessa startup. E eu acho que o Business Angel acaba por aparecer a meio, fazendo um bocadinho a analogia do Maycamp, acaba por aparecer a meio para também haver alguém entre o Triple F e o fundos de investimento, ou seja, de grande capital. Exato. E quais é que são, assim, ou seja, o Business Angel está há 5 a 7 anos com a empresa, depois a empresa pode fazer o exit. No que é que consiste o exit para quem está a ver? A não ser que o seu Family and Friends seja um fundo de investimento, Sim, de fato esse é o são caminho. grandes amigos. Acontece, né? Sim. Rodadas às vezes iniciais, aí o cara consegue captar 5, 10 milhões de dólares numa primeira rodada. Mas não é o comum, né? Então o caminho que você explicou é o certo aí, né? E o exit ele pode ser feito de várias formas, né? Você tem um M&A, né? Você tem rodadas de liquidação, né? Você tem um M&A parcial, total, enfim. Você tem joint ventures. O caminho normal, né, é você ter rodadas de captação maiores, né? Série A, Série B, Série C, Série D. Porém, é um caminho tortuoso, né? Dificilmente uma empresa ela consegue acessar a Série C, Série D, Série E. São poucas empresas que vão até esse momento. O outro caminho, que é o que eu tenho visto talvez mais atrativo para empresas que têm dificuldade de escalar, mas têm um ótimo produto, né? Mas talvez não atingirão rodadas maiores porque o mercado é um pouco menor, ou por uma dificuldade de captação, enfim. É o M&A, é você se juntar com uma empresa que é maior que você, que tem interesse no seu produto, e aí pode ir lá e comprar parte da sua empresa, financiar o seu crescimento e te ajudar depois com uma saída. Então, o exit ele consiste em alguém que vai comprar a sua parte, seja por uma rodada de captação maior, seja por um M&A, como a gente falou, e vai te dar esse momento de receber pelo trabalho e esforço que você teve ao longo da construção da sua empresa, né? Então é a sua saída da empresa e aí com um bolso cheio, né? Se você tiver tudo sorte. Esse é o exit. Ok. Porque, lá está, como eu disse, tenho a ideia de que tu és dos primeiros convidados que são Business Angel e foi sempre uma temática que eu tive sempre curiosidade, porque ouve-se falar em Business Angels, mas em fundos de investimento. Ou seja, quais é que são os valores assim que os Business Angels assim praticam numa startup? Olha, um investidor individual, aí você varia, né? Você tem o Business Angel, que muitas vezes ele é alguém que representa um fundo de investimento, mas também é Business Angel. Mas esse tem rodadas 10 mil euros, 20 mil euros por pessoa, né? Por investidor anjo, até rodadas menores, 5 mil euros, 2 mil euros, né? Então vai depender muito da fase da startup e de quem são os anjos que ela tem conversado. Mas, em linhas gerais, eu acho que a média de captação que eu tenho visto por investidor varia entre 10 e 30 mil euros, né? E por rodada de investimento anjo, de 50 mil euros a 200 mil euros, mais ou menos, né? Então, é um range que é até grande, de 50 a 200 mil euros, mas são as rodadas que eu tenho visto na área de investimento anjo, assim. E, ou seja, qualquer pessoa, hoje em dia, consegue tornar, ou seja, se for juntando uma certa quantia todos os meses, ao fim de um conjunto de anos, consegue se tornar Business Angel. Mas depois o Business Angel, a minha questão é, depois o Business Angel acompanha diariamente a startup ou, por exemplo, tem reuniões mensais? Isso é legal você colocar, porque isso tem muito mito, né? A pessoa acha que para ser um investidor, o nome investidor já causa certos pontos. Pô, investidor é alguém que tem muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro. Talvez um dia eu tenha. Mas essa forma de fazer, de investindo de pouco a pouco, de guardar um pouco de dinheiro, foi como eu fiz, né? E como eu faço até hoje. Então, à medida que você tem algum dinheiro que sobrou, você vai lá, aplica esse dinheiro em algum lugar, deixa ele rendendo, e você espera uma boa rodada de investimento para aplicar esse dinheiro na startup. O ponto para mim, acho que de partida, é você se juntar a um sindicato, a uma rede de anjos, né, que pode dar um suporte, te mentorar a saber como investir de maneira correta.
numa startup, né? Avaliar uma tese, avaliar um produto, saber se é um bom mercado. Então, todo mundo pode ser investidor anjo. Tem rodadas hoje de crowd equity que com 1.000 euros ou um pouco menos, 500 euros, você consegue entrar. Então, não precisa de muito dinheiro, mas você precisa muito mais, muito além do dinheiro, ter boas conexões, saber que grupos você vai se associar como investidor anjo, para que você não invista sozinho. Isso é muito importante. Investir sozinho não é um bom caminho, porque se você falha, você falhou sozinho. Então, é muito mais importante você ter pessoas que venham te auxiliar para que você possa falhar em grupo, né, e ter uma perda menor do que se você falhar sozinho, e também ter um sucesso, uma taxa de assertividade maior, porque você tem mais pessoas avaliando aquele negócio e que vão conseguir nortear a decisão de maneira melhor, né, mais assertiva. Então, pouco a pouco você consegue investir, né? Não precisa de muito dinheiro, precisa só estudar um pouquinho, olhar, a internet está cheia de bons conteúdos aí de investimento anjo e saber quem são os melhores grupos para você se associar. As suas teses de investimento, se tem fit com aquilo que você é como indivíduo, né? Fala, pô, minha tese é educação, porque é o que eu acredito. Mas eu também já investi em health tech, já investi em outros produtos que eu acreditava que fossem bons para a sociedade, né? Então, se você é uma pessoa do mercado financeiro, vai investir em fintech. Se você trabalhou com retail, vai investir em retail. Se você trabalhou com varejo, invista no varejo, né? Não vá tentar investir numa área que você tem um mínimo de conhecimento simplesmente porque alguém falou, eu investi em criptoativos. Você nunca viu falar de criptoativos, você não sabe o que é isso. Porque você vai investir lá, você não conhece, né? Porque alguém falou para você que é bom. Então não faça isso, né? Por acaso, nós, na minha geração, nós acabamos por ver muita malta que investe, e cripto é um perfeito exemplo, do FOMO, Fear of Missing Out. Sim. De investir, depois tem medo de, porque depois cria-se a ideia de, se eu não investir agora, epá, eu vou perder a grande oportunidade. Isso eu acho que também acontece nas startups, porque a taxa de sucesso das startups é baixíssima. É baixa. É baixa, mas assim, eu sou um pouco crítico a essa avaliação que a taxa de sucesso é baixa, porque se a taxa de sucesso é baixa, a taxa do investimento é pior ainda. Quem avaliou a startup e investiu, então foi pior do que o empreendedor que falhou a startup, porque você suportou aquela ideia, né? Então, eu acho que a taxa de sucesso é baixa porque nós avaliamos mal o negócio. Muito por conta dessa, né, medo de perder ali uma iniciativa, um mercado que está sendo... Há pouco tempo atrás a gente viu aí muita iniciativa de investimento no metaverso. E hoje o que a gente tem de metaverso? Eu até acho que é uma boa tecnologia, eu acho que ainda vai ter o seu momento, não é agora, na minha perspectiva, mas muita gente investiu e perdeu dinheiro. Então, assim, quem é que está mais errado? Quem construiu a empresa e trouxe a ideia ou quem suportou? Pois. Então, eu acho que o maior erro é de quem está avaliando, porque eu acho que conhece pouco o movimento da sociedade, das mudanças que nós estamos vivendo, né? Então, o metaverso é um exemplo, cripto é outro, né? Muita gente perdeu muito dinheiro com cripto. Por quê? Porque não conhece o mercado e está se aventurando no mercado que não conhece. Ou seja, a tua dica é estudar bem o mercado em que querem entrar, mas também já ter algum conhecimento prático do mercado. Eu acho que, além disso, 3 livros aqui, né? Então, assim, é estudar. Não só o mercado está se aventurando, né? Porque é uma grande aventura investir em alguma coisa, mas principalmente entender os movimentos da sociedade. Geopolítica, entender geopolítica, qual momento está tendo no mundo, entender um pouco de economia, macroeconomia, óbvio, né? Isso é uma jornada, né? Você vai entendendo isso dia a dia, você vai entendendo cada vez um pouco mais. Mas eu acho que são temas que são inerentes à vida do investidor, do empreendedor. A gente vive em sociedade, somos conectados. Você não pode fugir de olhar isso, né? E olhar somente para o dinheiro, onde é que você está colocando o dinheiro, e para o Samsung que alguém te vendeu, que é muito grande, né? Não faz sentido. Então, olhar os movimentos da sociedade, entender aonde você está aplicando o seu dinheiro enquanto mercado, entender o empreendedor que está por trás daquilo ali, né? Eu acho que são dicas valiosas que eu tenho para mim e que vai além de você conhecer somente o mercado que está inserido, né? Ok. Boa. E quais é que são os planos agora para 2024 na Core Angels EduTech? Os planos são ambiciosos. A gente começou no Brasil, né? Bom,
Cora Angels é um grupo português, como eu já mencionei, mas a nossa base foi estabelecida inicialmente no Brasil como EduTech. Por quê? Bom, porque somos brasileiros, porque entendemos que o mercado educacional no Brasil carece de bons investimentos, de bons investidores, e porque é um mercado gigante, né? São 220 milhões de pessoas, são acho que quase 40 milhões de estudantes, então é um mercado gigantesco, né? Que a gente pode explorar muita coisa ainda. Então começamos no Brasil, entendemos que já temos alguma maturidade depois de quase 3 anos aí já fazendo isso, 3 anos já com a frente disso. E agora a gente começa a expandir horizontes para a Europa, principalmente Península Ibérica, alguns contatos na Estônia e na Finlândia, né? Então a ideia é que a gente consiga fazer investimento cross-border também e principalmente criar uma conexão maior entre o Brasil com os mercados europeus também para a área de educação, né? Acho que o Brasil resolve problemas sociais que a Europa começa a enfrentar, né? A gente tem uma desigualdade social, socioeconômica muito grande no Brasil, que nos leva a ter soluções para fazer com que as pessoas tenham acesso à educação de maneira mais barata, por exemplo. E na Europa, com os problemas agora de migração, refugiados, enfim, a Europa também começa a ter problemas de conseguir inserir essas pessoas na sociedade no mercado educacional, que são problemas que nós já resolvemos há muito tempo lá, no Brasil. De outro modo, existem tecnologias e maneiras de investimento, e mecanismos de investimento, iniciativa público-privada, que existem na Europa que não existem no Brasil ainda. Então, ter essa troca, para a gente, é muito importante. Então, o plano para 2024 é conseguir criar essa troca, né, entre Brasil e Europa e, ao mesmo tempo, expandir horizontes de investimento. Ok. E como é que achas, agora pegaste no panorama brasileiro, o panorama brasileiro comparado com o português, quem é que está assim mais evoluído no mundo das startups, ou mais à frente? Com toda certeza, eu acho que em termos de mercado empreendedor, eu acho que o Brasil. Por quê? Né? Não se trata de ser melhor ou pior nesse caso, mas eu acho que como o Brasil é um país muito grande, é um país que sofre ali com muitas desigualdades e diferenças regionais, né? A gente já havia falado aqui há pouco, né? No Nordeste é um país, no Norte é um país, no Sul, no Sudeste é outro país, no Centro-Oeste é outro país. Então, o Brasil, o brasileiro precisa empreender, né? Ele precisa ser empreendedor desde sempre para ele conseguir, né, mitigar os problemas sociais que ele enfrenta, né? Problemas econômicos, apesar de sermos aí, acho que hoje o Brasil está entre as 15 economias do mundo, né? É uma economia muito grande, mas ainda com muitos problemas a ser resolvidos. Então, o brasileiro é empreendedor por natureza. E eu acho que essa criatividade, né, essa forma a gente gosta de falar da ginga do brasileiro, a gente vê isso muito no mercado empreendedor brasileiro. E, além disso, o Brasil é muito na fonte dos Estados Unidos, né, que é um mercado empreendedor também por natureza e que influencia muito o Brasil no consumo de conteúdo, na forma de empreender, na maneira de investir também. Então, eu acho que o Brasil está um pouco à frente de Portugal nesse sentido. Mas Portugal vem fazendo um movimento muito interessante nos últimos anos, desde que eu estou aqui. Criaram-se vários ecossistemas, aqui a Casa do Impacto é um, você tem a Fábrica de Unicórnios. Até tens no Porto, tens em Braga, Coimbra, EdTech, Startup Portugal, enfim, Startup Lisboa. Então você tem vários ecossistemas se desenvolvendo em Portugal. Criaram-se mecanismos para atrair investidores e startups para se basear em Lisboa, principalmente, que eu acho que Portugal tem um caminho longo pela frente aí. Ok. Olha, Francisco, obrigado por teres vindo aqui ao podcast e obrigado por esclareceres, nomeadamente, como é que consiste assim o mundo dos Business Angels. Vamos deixar todos os links do Francisco na descrição e da Cora Angels EduTech para darem uma checada. Tem os contactos do Francisco no caso de terem alguma dúvida e de terem a vossa startup. E é isso. Espero que tenhas gostado e foi um ótimo episódio. Eu gostei bastante. Acho que, novamente, obrigado pelo convite. Poder falar da educação, de investimento, acho que é sempre um prazer. E me coloco à disposição para próximos convites e também para quem estiver ouvindo e quiser me contactar, fica à vontade. Obrigado. Ok, ótimo. Obrigado. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.